do fato que mostram claramente que o uso do dióxido de titânio ele favorece naquelas cicatrizes que estão avermelhadas, por exemplo, naquelas cicatrizes que estão brilhantes no caso da pigmentação do couro cabeludo. Então, isso tudo a gente tem que ter profundidade. Né? Então, estudem, a gente aberto a estudar sobre isso, porque aí é que a gente busca resultados, aí é que a gente tem resultados. Há muito que se esclarecer sobre os resultados de micropigmentação com relação a pigmento. Há muito que se falar. Então, há muito que se conhecer. E as indústrias estão abertas, a gente como profissionais políticos também estamos abertos a isso, para que a gente busque resultados mais satisfatórios. Com relação às areolas, né, quando está rocheado, a gente tem que buscar neutralização. Senão você não vai conseguir o resultado ideal. Né? E essa neutralização a gente vai conseguir com opacidade, que a gente consegue no dióxido de titânio, com o oposto, um amarelo, por exemplo, no caso do roxo. Quando está avermelhado, a gente tem que tirar aquele brilho, senão a gente não vai conseguir ser real. Cuidado com os efeitos, né? Não sei se você tem visto isso, mas os efeitos realistas de mama, onde a gente vê no Facebook, enfim, onde há todos os realismos, e a gente vai reproduzir aquilo de uma forma que não é real, porque a outra areola não é. Né? Então isso a gente tem aparecido muito comumente, tem aparecido lá na escola, esse tipo de reconstrução. E aí é que a gente tem que conhecer o que resulta cada cor, cada pigmento. Isso é público, isso está no site da Anvisa, vocês conseguem definir o que compõe cada pigmento. Isso é importante, para depois a gente usar os conhecimentos que a gente tem de colorimetria e o resultado vamos dizer assim, é a solução. Né? O resultado ele vai ser frequente do que tem lá dentro. Então isso é bastante importante, as manobras, as técnicas de aplicação, como a Ana falou, vou reforçar, principalmente no couro cabeludo, a gente tem uma área que a gente vê onde a gente aparece mais erros, mas recorrente a cicatrizes, né? Tanto médico como em micropigmentação. E nas areolas a gente tem pigmentos específicos, a gente tem manobras específicas para buscar os resultados mais satisfatórios para que vão voltar daquele pós, né? Pós do pós, aquele que vai durar 1 ano, 6 meses, 8 meses, dependendo da técnica da aplicação. Então esse pós é muito importante. Qual vai ser o comportamento posterior a isso? Então, que é o que a gente estava falando sobre as estrias, né? Andréia, tem mais uma pergunta para o doutor Daniel. Doutor, o senhor me corrija, eu trabalho há 15 anos na área da cirurgia plástica como experimentadora da técnica de imagem, e o que eu tenho visto é que assim, é super importante essa questão da gente reconhecer a fase da cicatriz. O que eu vejo é que de início, assim que acaba a cirurgia, a cicatriz ela está clara, está linda, maravilhosa. Depois ela tem um processo de cicatrização, ela vai ficando avermelhada, ela vai ficando arroxeada e depois ela volta a clarear. Então é importante a gente reconhecer essas fases dela. Caso a gente pigmente quando ela esteja roxa, e aí, quando ela voltar a clarear, ela vai ficar com aquele pigmento mais escuro. Então, a gente tem que saber identificar isso, porque isso é uma coisa muito séria. Caso a paciente tenha, no caso, seja, né, por exemplo, negra ou asiática, que ela tem uma tendência a ter queloide ou até mesmo uma cicatriz hipertrófica, a gente tem que entender que se a gente pigmentar numa fase em que ela está ainda em cicatrização, a gente pode fazer com que esse queloide apareça até mais rápido. Né? A gente pode ativar isso. Então é importante mesmo frisar que a gente tem de conhecer o que a gente está fazendo. Então muitas vezes o cirurgião plástico ele te dá um aval para você fazer, pigmentar, e ele te dá um aval na hora certa. Olha, agora a paciente está com 7 ou 8 meses de cicatriz, a cicatriz está totalmente cicatrizada, então agora você pode pigmentar. Muitas vezes a paciente chega para a gente dizendo que 1 mês de cirurgia, dizendo que quer pigmentar, seja o que for, mas é uma coisa da cabeça delas, porque elas são muito imediatistas. Elas querem um resultado de imediato, tanto da cirurgia plástica quanto da micropigmentação, e a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? Não é de imediato, tem todo um processo, seja a micropigmentação na sobrancelha, nos lábios, nos olhos ou na cicatriz,
tem um processo de cicatrização, porque teoricamente é um corte, né? A cirurgia é um pouquinho mais profundo, mas a micropigmentação é um pouquinho mais leve, então a gente tem que explicar isso para elas. O resultado não é agora. O resultado não é agora. Quando a mulher engravida, o bebê vem depois de 9 meses, a cirurgia plástica é assim, também a micropigmentação também é assim. Então é importante a gente estudar o que a gente está fazendo. Com certeza, concordo com tudo que você falou, mas não são todos os cirurgiões plásticos que pensam assim, nem dermatologistas. Porque muitas vezes eles querem se livrar do problema. Então esse eu acho que é o grande ponto. Por isso que é importante a gente mostrar a evolução de como vai ser a cicatrização. Quando eu mostro uma foto para os pacientes, eu começo sempre mostrando uma foto de uma cirurgia de mama com queloide, depois eu vou mostrar uma cicatriz hipertrófica, de uma cicatriz escura, de uma hipopigmentação, onde a cicatriz ficou mais clara que a pele, para depois chegar numa cicatriz perfeita. De início, a cicatriz é linda, ela fica só um risquinho, depois de 30 dias ela começa as alterações. Ela começa a ficar um pouco mais escura, normalmente fica um pouco mais roxa, depois aos pouquinhos ela vai variando. Com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue acelerar esse processo através de cremes, através do laser, da radiofrequência. Então, todos os procedimentos que a gente vai fazer para quê? Para melhorar esse processo de cicatrização. É importante que clareia de forma igual, né? Isso, com certeza. Clareia mais rápido. Principalmente, vamos dar um exemplo. Você pega uma cicatriz de mama que tem aquele T invertido. A região vertical, ela fica perfeita. Dificilmente você vai ter qualquer marca. Na horizontal, a região mediana é onde dá o problema. Por quê? Porque a gente tem uma tendência maior aqui a formar uma cicatriz hipertrófica com queloide. Então, normalmente na mama, aquela região ali onde a gente vai ter uma maior pigmentação. Na areola já é o contrário. Na grande maioria das vezes, que a gente vai ter uma perda da cor. Porque a gente vai dando os pontinhos, por mais bonito que você esteja, às vezes pode acontecer de inflamar um pontinho. Então, por isso que na areola, onde a gente faz mais uma reconstrução, antigamente a gente fazia uma nova cirurgia, mas isso o que pode ocorrer? Formar novamente essa cicatrização. Então hoje, o que eu faço? Eu não levo mais o centro cirúrgico. O que a gente vai ter? Uma perda de tempo do paciente de voltar à sua vida normal. Ela vai ter o custo de um centro cirúrgico. Mesmo se o profissional não cobrar nada, ele vai ter, o hospital vai cobrar. E com a micropigmentação a gente resolve o procedimento em meia hora, no dia seguinte o paciente está voltando às suas atividades. Então eu acho que a micropigmentação nesse tipo de procedimento ela veio para ficar. Hoje em congressos de cirurgia plástica já estão começando a falar, coisa que a gente não ouvia isso há 2, 3 anos atrás. Então é um procedimento que veio para ficar. Já o negro oriental é um caso à parte. Aí o processo de cicatrização é totalmente diferente de um paciente de pele mais clara. Então aí a gente vai ter que fazer uma beta-terapia, vai ter que fazer alguns outros tratamentos, que aí vai retardar um pouco o processo de micropigmentação. Então aí já são tratamentos à parte. Por isso que é importante o micropigmentador saber o que ele está fazendo e saber informar o paciente. Quando você fala não para o paciente e informa o porquê você está falando não, com certeza você ganhou um cliente, você ganhou um amigo. Agora, se você não souber explicar, a internet vai explicar, ou a minha amiga fez aquela história. Aí que você vai perder esse cliente. Tá? Então, quer dizer que a gente tem um mercado aí aberto, uma parceria aberta, né? Então, isso a gente tem que buscar conhecimento para que a gente esteja junto com a classe médica atuando junto, né, na micropigmentação. Então, para quem pergunta qual é o futuro da micropigmentação, a gente já tem já temos aí dentro dos congressos, né, dentro das atuações, que é uma coisa na realidade já, isso deixa a gente bastante feliz, né. E a gente está falando de coloração, essa questão da cicatriz que você falou, que ela clareia mais rápido nas pontas, por causa da tensão da pele. São regiões onde a pele ela fica mais, tanto aqui na mama, como o doutor estava falando, na parte de baixo, ou na abdominoplastia, elas são mais esgaçadas. Tem mais, sofre mais tensão mesmo. A palavra é essa mesmo.
E aí é mais tudo fácil fica ficar com e acelera você. E aí a gente tem que ter o conhecimento, como você estava falando, para usar diferente, uma mesma cicatriz, usar diferentes técnicas, com diferentes agulhas, com cores diferentes de pigmento, a gente tem que ter esse conhecimento, né? Procedimentos que a gente vai investir em conhecimento mesmo, profundamente, profundo. E falando em conhecimento a questão de como lidar com esses casos, né? Então há hoje bastante profissionais empenhados, né, nas questões de Outubro Rosa, em divulgar o procedimento da micropigmentação. É perfeito, né, é muito bem-vindo, mas antes de mais nada o profissional tem que estar bem preparado para ele levar isso adiante. Então, vamos partir para isso, para novos conhecimentos. Né? A gente tem um mercado aberto, só a gente fazer direitinho e vai continuar, as portas vão se abrir mais. Né? E o que tem acontecido, a gente realmente tem que se capacitar antes de meter a cara, fazer um procedimento, mesmo que ele seja solidário, porque o que eu tenho visto muito, como é a minha área, eu tenho visto muito as pessoas que são micropigmentadores especialistas em sobrancelha, vamos dizer na parte facial, sobrancelha, olho e boca, e só porque é Outubro Rosa, não sabe nada de areola e vai e se mete a fazer uma areola, às vezes até por autopromoção ou às vezes por solidariedade mesmo, mas sem conhecimento, gente. A gente não está tratando com uma pele artificial, é uma pessoa, é uma vida. A gente tem que ter responsabilidade com o que a tatuagem está fazendo, até para ser solidária, a gente precisa de responsabilidade. Então, assim, vamos passar isso para frente. Capacitação, estudo, nunca é demais. Eu bato palma para vocês hoje, porque vocês estão aqui em busca de conhecimento específico e todo conhecimento agregado também é importante para a gente. Mas vamos passar essa mensagem para frente. Capacitação é extremamente importante. Não é assistir uma palestra. As palestras são importantes para a gente saber que existe aquilo no mercado. Eu achei aquilo interessante, vou buscar me capacitar naquilo. Mas a gente não pode, como a gente estava conversando ali do lado, a gente não pode ir para um congresso, assistir uma palestra e achar que já é suficiente para segunda-feira chegar no consultório e já começar a entender. A gente tem que praticar, tem que testar, tem que fazer mais cursos até você ter. A Lili estava falando ontem que a gente tem que começar mesmo sem estar pronto. Mas existe uma preparação antes disso. Você fez curso, você foi atrás, você assistiu palestra, workshop, leu livro, aí treinou, aí sim, mesmo que o medo venha bater na sua porta, você tem que encarar esse medo e dizer, não, agora realmente eu vou. Porque eu já me preparei, mas sem preparação não dá. Não dá. Trabalhar sem responsabilidade. Esses dias eu vi no grupo de WhatsApp, Outubro Rosa, nós vamos começar a fazer areolas, e é muito fácil, é só técnica de arraste mesmo, e a gente faz o círculo lá na mama e pronto. A gente sabe que não é assim, o doutor sabe. Para fazer mama, as medições que têm que ser feitas, não é, doutor? Compassos, os areolótomos e tudo mais. Então, gente, não é assim. Só fazer técnica de arraste e tudo mais. Em micropigmentação areolar é bem agora. Essa semana, esse mês, a gente vai explicar. Esse mês, em janeiro, começa a aparecer As correções, né? as correções, elas buscam correção. Então, e acontece isso mesmo, após. Ótima pergunta. Obrigada. Ela perguntou se pode corrigir, se pode ser despigmentada a região. Então, assim, elas estão sob tratamento normalmente, tá? Ainda sob tratamento, por exemplo, depois de 5 anos. Então, dependendo da despigmentação, do processo, independente do processo, é bom consultar o médico, né? O tratamento que ela faz, ela tem que buscar o tratamento do médico oncologista, para saber se ela vai passar se ela pode passar por aquele processo, se vai ser químico, se vai ser o elétrico, né? Se vai ser o laser, enfim, antes dela passar por esse procedimento, ela deve passar pelo médico. Aí ele vai dar o alvará se ela pode ou não, tá? Normalmente eles dão, normalmente. Tem as restrições, tá?
queria ver com o doutor. Doutor, está muito na moda agora a experimentação de sobrancelhas com jato de plasma. Jato de plasma como se fosse bisturi elétrico. Eu queria ver o que o senhor acha disso. Pessoas não habilitadas, que não têm CRM, usarem o jato de plasma para fazer experimentação. Porque eu já vi queimaduras de terceiro grau na sobrancelha porque a pessoa foi lá e experimentou com jato de plasma. O jato de plasma tem sido vendido no Mercado Livre aí à torta direita e tem até cursos online de como usar o jato de plasma e eu queria ver o que o senhor acha disso. Eu, na minha opinião, está errado. Eu não tenho capacitação para isso, para usar uma espécie de bisturi elétrico e tirar a sobrancelha de uma pessoa. Vou causar uma queimadura que depois eu não sei nem como é que vai corrigir isso, porque às vezes não tem solução. Você vai ter que trabalhar na sobrancelha em cima daquela queimadura depois. Aí já é uma cicatriz. Aí já vai cicatriz. fazer uma sobrancelha em cima de uma cicatriz, que é muito mais difícil. Queria saber o que o senhor acha Bom, disso. eu não tenho experiência nesse tipo de É que está surgindo procedimento, agora. mas aí a gente entra numa parte legal da coisa. E a gente precisa saber se esse aparelho é um aparelho médico ou um aparelho estético. Ele está sendo vendido como estético. Mas tem as duas versões. Se for um aparelho médico e o esteticista estiver usando, ele vai responder por isso criminalmente. Se for um aparelho estético, ele vai responder por uma lesão corporal se ele cometeu um ato errado. Então isso já a gente entra num ato, numa parte médico-legal. Com certeza é uma coisa errada e com certeza as consequências são grandes. Para saber se o equipamento é para médico, é para esteticista, para dentista, para enfermeiro, vai no manual de instrução do equipamento e observe a finalidade de uso. Tem que estar descrito lá qual é a finalidade de uso e para quem que se destina. Aí Então, você já sabe para retirar se não tem acesso ao manual de instrução, por não ter acesso ao equipamento, entra no site da Anvisa, coloca o CNPJ ou no registro do equipamento e lá vai aparecer o manual de instrução. Então, Tá? Isso é para retirar pintas, aí então, tirar manchas da pele. Então, mas assim, aí é legal, né? Aí parte da ponta, né? Consciência. Bom senso. Consciência. Mas isso eu acho que é uma briga, é a briga do médico com o cirurgião plástico, dermatologista, do fisioterapeuta, do esteticista, do micropigmentador. Então tudo isso eu acho que a gente ri, mas isso tá uma briga muito grande hoje, de um fazer o procedimento do outro, então tá complicado. Eu escutei assim, uma palestra de outra área que diz assim, que a Terceira Guerra Mundial é produto. Ela chama-se produto, não é arma, não vai ser, são os produtos. E a gente vê, o mercado chinês, ele põe mesmo, e é isso que acontece mesmo. Então isso aí vai dar consciência da gente de ter ou não, porque na hora que a gente tiver um problema, não vai ter respaldo e falta responsabilidade. Então, a partir daí, tudo funciona. A partir daí, né? Eu não vou adquirir, você pode custar $10, $10 mil reais ou $10 mil, eu não vou adquirir pelo princípio de que é um produto que está lá, não sei o que ele é, para que ele serve de fato, como que ele funciona de fato. Porque até hoje eu Até entendo. Um médico, a serviço de complexo, uma coisa só ele tem autorização para tirar uma pinta, por exemplo. Não é verdade, doutor? Só ele tem autorização. Eu sou dermatologista. Nós não temos. Sim, O estudo legal. O estudo para tirar uma mancha com um aparelho que queima. Ou até mesmo tirar uma sobrancelha com um aparelho que queima. Eu indico. Porque o dermatologista, lá o dermatologista tem todos os tratamentos, ou o cirurgião plástico, lá ele tem os aparelhos de lasers, né? Alguns de nós, micropigmentadores, têm adquirido lasers. Eu também não consigo entender essa questão, se nós estamos aptos para isso, para fazer o uso do laser ali. Então, não sei, é questão de Está dentro da finalidade de uso, a indicação do fabricante e da qualificação. Tá? Então isso é legal, como o doutor falou. E aí a gente tem muita discussão para isso e vale da boa ação da ética de cada um de nós. Inclusive, Pergunta aqui, ó, porque eles temos. Tem uma pergunta em relação à mesoterapia para os pacientes oncológicos. Às vezes as cicatrizes estão hipertróficas e o uso
a laser-terapia ajuda, mas em relação ao câncer, se isso interfere em alguma célula. Se o paciente ainda tiver Você fez a cirurgia, você fez a retirada cirúrgica dessa lesão, você vai fazer o estudo dessa peça, o anatopatológico, ele vai dizer se tem ou se não tem algumas células ainda localizadas. Depois que passar o processo de cicatrização inicial, o laser você não usa logo de início. Você vai usar depois de um período, pelo menos de 3 a 6 meses, para você poder tentar evitar que essas células se proliferem para gerar um queloide, uma cicatriz hipertrófica, e também para você poder tratar a cor da cicatriz. Então o laser às vezes ajuda a diminuir uma hiperpigmentação, destruindo um pouco desse pigmento. Então você pode usar, isso daí não vai reativar o câncer, porque você já tirou toda a lesão. Agora, se você tiver a suspeita que ainda tiver uma lesão, aí é contraindicado usar o laser. Ainda sobre prescrição médica. Inclusive, o que você estava falando com relação à remoção das pintas, só abrindo um parênteses Aí depois também. vamos falar de um caso. Nós não devemos e nem podemos pigmentar pintas escuras, porque a gente pode mascarar um possível futuro câncer e prejudicar a atuação do dermatologista ou do médico. Então, pintinha branca, mancha de sol, hipodermia, isso aí a gente pode atuar, tanto tentando reverter o melanócito, como pigmentando mesmo, botando cor da pele. Mas as escuras não devemos mexer, a gente pode mascarar alguma doença, certo? Então, nós tivemos um caso onde a micropigmentadora retirou a pinta com esse tal de jato de plasma. E a pinta voltou. É o cirurgião que eu trabalho, foi lá, retirou, mandou para a anátomo, era um câncer, era um melanoma. E aí, assim, como que ela teve a capacidade de avaliar que tipo de pinta era aquela? Só o doutor e o dermatologista que poderia avaliar. Aí a gente cai na questão da responsabilidade de cada um. E você ter a consciência de que você tem que buscar capacitação para saber o que está fazendo e atuar dentro do limite da sua área. A gente não pode querer ser médico, dentista, arquiteto, engenheiro se a gente é micropigmentador. Então vamos ser micropigmentadores. Os melhores, mas vamos ser micropigmentadores. Como micropigmentadores que somos, doutora, o que você pensa, Senhor? O que você pensa que pode passar para nós sobre o vitiligo? Para que a gente devolva aí a cor, né? Um procedimento que a gente pode fazer ou não pode, em que momento? Bom, então primeiro a gente tem que entender o que é o vitiligo, né? Então o vitiligo é uma doença normalmente de causa autoimune. O que seria uma causa autoimune? Seria o corpo gerar anticorpos que vão gerar uma destruição, principalmente dos melanócitos, né? Então, o vitiligo, os melanócitos, eles estão localizados principalmente aqui, na região da epiderme, principalmente na junção com os folículos pilosos. Então, o que é o vitiligo? A gente vai ter uma destruição total ou parcial desses melanócitos, fazendo com que a gente não tenha a produção da melanina. Então, o que a gente vai ter? Aquelas manchas acrômicas, aquelas manchas mais claras do que a tonalidade da pele. Isso daí é uma coisa tranquila da gente determinar. O principal é quando a gente vai atuar, quando a gente vai fazer a micropigmentação. Por quê? Porque num ciclo, normalmente, essa despigmentação do paciente ele demora em torno de 2 anos. Então, se a gente fizer uma pigmentação nesse período, enquanto a lesão está ativa, a gente pode piorar o quadro do paciente. Por quê? Porque a gente está gerando uma lesão local. O gatilho, normalmente, para poder o corpo desenvolver e reativar a doença, pode ser alterações psicológicas, pode ser um trauma local. Então a gente pode estar piorando o quadro desse paciente. Então é importante a gente saber, normalmente, qual é o período de atuação que está ativa essa doença e para poder fazer o tratamento. O tratamento do vitiligo, o que ele visa? Pigmentar a pele do paciente. Então a gente vai usar um laser, vai usar um corticoide, a gente vai usar algumas substâncias que são infiltradas no corpo, e hoje a gente está usando muito aquela luz intensa pulsada ou fototerapia.
Então, se a gente for pigmentar o paciente, enquanto ele está nesse processo de tratamento, o que a gente pode ter lá na frente? Uma desigualdade do pigmento. Então, o pigmento pode mudar de cor. Então, é importante a gente saber um pouquinho sobre o tratamento e o que está sendo feito no paciente. Para aí sim a gente poder ter um resultado legal. Então, aqui a gente tem uma pele normal, quando a gente tem os melanócitos, e ele produzindo a melanina para gerar a pigmentação. Aqui é quando a gente tem o vitiligo normal, onde o mais inicial, onde a gente começa a perder, o corpo começa a destruir esses melanócitos por uma ação autoimune, e aqui quando o paciente já não tem mais nenhum melanócito. Então, assim, nessa fase que o paciente começa a ter a perda do pigmento, começa a aparecer as manchas brancas. Então, o mais importante é a gente saber em que fase que está, para aí sim a gente poder fazer o procedimento e sim, com certeza, a gente tem um resultado maravilhoso. Por quê? Porque nesse tipo de patologia de doença, a gente não tem alteração na textura da pele. Então, se a gente fizer uma boa pigmentação, a gente vai ter um resultado praticamente perfeito. Então, a gente tendo essa ideia do tempo e do tratamento que o paciente vai ter, com certeza a gente vai ter um resultado muito legal. Tá? Sim, com certeza. Qualquer procedimento que você vai fazer da micropigmentação paramédica, sempre é indicado você ter essa autorização, você ter esse acompanhamento, essa parceria com o profissional, para a gente poder fazer o procedimento no momento certo. É porque a gente trabalha numa linha tênue entre cobrir a cor, né, fazer um nivelamento tonal, e entre estimular, né, poder estimular os melanócitos a cobrir, a gente fazer um nivelamento tonal com a pigmentação, como também ativar mais ainda a doença. Não sei se você tem essa experiência. Isso é muito importante, porque o que acontece? A gente não está tratando o vitiligo, a gente está tratando um efeito. Então, isso é muito importante para a gente deixar bem claro e explicar que mesmo fazendo a pigmentação, às vezes a gente pode reativar a doença. Isso o paciente tem que saber para depois não te dar complicação depois, dor de cabeça.